Deixa eu explicar isso aqui, senão vai distrair muito do assunto sério do vídeo de hoje. A minha namorada, ela é super fã de Star Trek, e aqui, nesse negocinho aqui, ela tinha escrito Live Long and Prosper. Durante a gravação do melhor podcast do Brasil com o Evandro, e vocês vão entender isso melhor quando sair o episódio, eu percebi isso aqui, eu percebi que dá pra trocar as letras, então eu botei isso aqui, Long Penis, porra, porque é o que dava pra montar com a frase Live Long and Prosper, né? Eu não sabia onde é que estavam as outras letrinhas dela, eu tive que usar o que tinha aqui. É por isso que essa merda tá no fundo do vídeo, só pra não... Porque eu sei que senão todo mundo vai ficar perguntando que porra é essa, eu tô querendo dizer que eu tenho um pênis grande ou algo do tipo. Pode perceber que até eu não tenho um A e aí ficou o V do live, enfim. É por isso que essa merda tá no fundo do vídeo, tá? Desculpa. A internet brasileira está em polvorosa porque algo que foi dito em tons de meme por tantos anos finalmente se concretizou. O ex-presidente Lula foi condenado à prisão e ele tem até o final da tarde de hoje para se render à Polícia Federal. Então, como você pode imaginar, esse dia finalmente chegou e as redes sociais estão numa verdadeira guerra civil, pelo menos no espaço virtual por enquanto, por causa dessa notícia. E em alguns locais a violência deixou de ser apenas agressões verbais na internet e tomou as ruas. O que aconteceu ontem foi um exemplo disso, eu espero que seja um exemplo isolado. Rolou uma confusão entre militantes pró-Lula, pró-PT e manifestantes contra o ex-presidente e o que aconteceu, curiosamente, foi descrito da seguinte forma pelo Estadão. Homem sofreu acidente em frente ao Instituto Lula, tem traumatismo craniano e está internado. E se você for ver o tweet do jornal, você vai perceber que as pessoas estão revoltadíssimas em sua resposta à matéria, pelo menos a chamada da matéria. E caso você não tenha visto o vídeo do que eles estão chamando de acidente, é isso aqui. E eu acho que você vai entender a revolta da galera. Mano, o cara foi espancado, ele estava em minoria, estava só ele sendo espancado por manifestantes pró-Lula, pró-PT, e não apenas agredido, mas ele foi também empurrado na direção de um caminhão em movimento. Dá para ouvir o barulho do momento em que a cabeça dele bate no para-choque traseiro do caminhão. É uma cena forte e um parênteses que eu tenho que fazer aqui, isso é comum, eu não posso culpar muito o povão por causa disso, mas em situações como essa, um acidente, é comum as pessoas ficarem histericamente falando, chama a ambulância, chama a ambulância. Estudos provam que essa indecisão de ficar, alguém chama a polícia, alguém chama a ambulância, isso não dá em nada. Eu trabalhei nessa área por muitos anos, então eu sei que isso é a reação normal do povo, mas que esses vídeos sirva pelo menos para uma informação útil para você. Se você vê alguma coisa acontecendo, não fica histericamente, estupidamente berrando para alguém chamar a ambulância. Você chama a ambulância, ou então aponta para alguém diretamente e fala, você, liga para a ambulância agora, porque isso cria um resultado mais rápido. Mas enfim, é um parêntese aleatório. Incrivelmente, embora isso não devesse me surpreender, tem muitas pessoas relativizando o que aconteceu. Para qualquer pessoa que assista o vídeo de forma imparcial e não esteja tentando suavizar a situação para um lado, é bastante óbvio que o cara, ele estava ali, ele foi agredido por um grupo, ele começou a recuar, ele não estava oferecendo nenhuma resistência, eles foram tolhendo ele em direção à rua, o que pareceu bastante malicioso, até que ele acabou sendo acertado por um caminhão. É incrível, mas tem muitas pessoas falando, o cara estava lá para causar, fazer o quê, né? Tem gente dizendo que não, mas ele não foi empurrado, porque não dá pra ver, como se ele estivesse ali no meio da rua prestes a ser acertado por um caminhão por livre e espontânea vontade e não porque um grupo de agressores o colocaram naquela situação. Eu fico muito curioso com a escolha do Estadão de usar essa manchete, de usar essa chamada nas redes sociais. Chamaram o que aconteceu de acidente. Um cara foi agredido por uma turba violenta que podia ter o matado ali. Foi uma felicidade que ele não faleceu, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo ele não morreu, né? Não sei o que vai acontecer, a gente não sabe os desdobramentos em relação à saúde do cara. Ele sofreu um traumatismo craniano, o que é bastante grave, mas até o momento da gravação desse vídeo ele está vivo. Mas isso aí, no mínimo, eu diria que é uma tentativa de homicídio. Então eu fico muito curioso da escolha do Estadão e de outros veículos de comunicação de chamar isso de acidente ou então de incidente. Eu me pergunto, seria uma questão legal? Eles não querem acusar as pessoas que estão envolvidas no vídeo antes que isso chegue ao Ministério Público, antes que eles sejam formalmente acusados de um crime, porque aí eles pode rolar alguma treta legal
pro lado do jornal. Eu sei que tem um fator disso também, mas em tempos atuais, em que é muito difícil a gente confiar nos grandes veículos de comunicação, eu diria que hoje, mais do que nunca, esses veículos perderam muita credibilidade por causa de notícias, pelo menos aparentemente partidárias. Hoje em dia, um cara normal como eu, por exemplo, eu tenho uma câmera, eu tenho aqui atrás do iPad que eu uso para editar esses vídeos, tenho uma conexão com a internet, tenho um canal no YouTube, eu alcanço milhares de pessoas e eu posso trazer notícias, o meu ponto de vista dessas notícias, e eu acabo influenciando a opinião de várias pessoas. Tem gente que acompanha mais youtubers que comentam notícias do que a notícia em si. Por quê? Porque o cara que fala de forma franca com o seu público, ele acaba tendo, em muitos casos, mais credibilidade hoje em dia do que os grandes veículos. Então, quando uma coisa como essa acontece, isso simplesmente dá mais credibilidade ao cara que está simplesmente falando com a câmera, na minha opinião. Porque as pessoas hoje em dia já confiam tão pouco nos veículos de comunicação em massa, e isso tipo de coisa acontecendo, simplesmente contribui. Eu sei que em tempos super politizados é muito difícil a gente ver qualquer coisa que tenha a ver com política com objetividade real. As figuras muito polarizadoras dos dois lados, eles dividem a opinião de uma forma que só existe extremos. O Lula, por exemplo, tem os caras que amam e tem os caras que odeiam. Não tem muito meio termo. Bolsonaro é a mesma coisa do outro lado do espectro político. Tem os caras que adoram, tem os caras que odeiam. Então é difícil. Tudo que envolve política é difícil a gente debater com real imparcialidade, com real objetividade. Mas uma coisa deveria ser fácil de ser objetivo. Nada justifica violência, agressão física. Se o cara tava lá no meio da manifestação política e ele tava xingando um dos políticos lá, beleza. Xingamentos são palavras apenas. Xingamento não fere ninguém de fato. Você responder a xingamentos com agressão física e o que pode ser, vamos esperar o que o Ministério Público vai dizer, mas que pode ser, pelo menos aos meus olhos leigos, interpretado como uma tentativa de homicídio, é muito desproporcional, é barbárie. É chocante no vídeo o momento em que o caminhão acerta a cabeça do cara, você ouve o barulho da pancada, e aí ele cai no chão desacordado, você vê o filete de sangue escorrendo na rua, e os caras, imediatamente, um bando de covardes inconsequentes, particularmente o maninho do PT, o cara de amarelo, ele se vira e você vê rapidinho que ele percebeu mais rápido do que os outros a merda que deu, e ele se vira e saiu rápido, talvez pensando, né, no íntimo dele, já pensando na desculpa que ele vai dar, pensando, pô, tem câmera por todo lado, fiz merda, né, por isso que ele saiu fora rápido. O outro sujeito lá de camisa cinza que tava do lado dele também, ele se aproxima um pouco do corpo do cara, parece que tá pronto pra continuar a agressão, mas viu que o cara tá caído no chão, talvez viu a poça de sangue se formando, e aí também saiu fora rapidinho. É de uma covardia, é de uma psicopatia tão grande. Pera e pensa, você quase deu fim à vida de um ser humano porque ele xingou um político que você aparentemente apoia. Mano, eu sei que tribalismo é inerente à condição humana, mas a gente tem que ser um pouquinho melhor do que isso, nem que seja um pouquinho só, mano. E é isso, eu vou ficando por aqui. Como sempre, se você gosta desses vídeos, deixa o joinha, se inscreve aí no canal, como eu falei no vídeo anterior. Esse fim de semana eu tô na casa da minha namorada, então o cenário que tá diferente, esses vídeos vão ser editados de forma mais crua, porque eu tô só com o iPad pra editar aqui. Mas é isso aí, gente, eu sei que vocês entendem. Até a próxima.